sobre a internacionalização das artes cênicas, com os convidados Arthur Landa Ribeiro, da Companhia Doador, e Pedro de Freitas, produtor em São Paulo. Essa live é uma parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Bom, eu vou começar fazendo uma provocação sobre o tema. Por que internacionalizar um trabalho que se faz no Brasil e como? Enfim, vou começar essa provocação em cima de algumas experiências que o Arthur tem e que o Pedro também tem na prática de levar trabalhos para fora do Brasil e também de trazer trabalhos de fora. Pedro, por que você, se você acha importante a internacionalização e o porquê? Bom, eu acho... Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Sérgio, Arthur, muito bom. Bom, eu acho muito importante o processo de internacionalização das artes, porque ele eu acho que quando a gente pensa em internacionalização, e aí a gente começa a pensar em perspectivas, em estratégias, em mercados, mas se a gente pensar a partir dessa questão, assim, que o homem se transforma através do encontro com o homem, e se a gente pensar nos processos comerciais de encontro das feiras, que são os lugares onde os povos se encontravam inicialmente, ou guerreavam, ou trocavam, e se contaminavam, e se transformavam, para mim, o sentido da internacionalização para as artes cênicas, ela está nesse lugar, no lugar do encontro, no lugar da feira, no lugar da festa. A feira você vende banana, você tem cuspidor de fogo, você tem encantador de cobra. Então, para mim, eu acho que o processo de internacionalização ele é muito importante justamente por um processo de contaminação, né, de compartilhamento de culturas, e junto com isso a gente vai, assim, quando as culturas se encontram, elas se confrontam e elas se contaminam, né, e aí contaminar é uma coisa que está tão em voga atualmente, né, gente, a gente pensar o lado bom da contaminação, que é esse lado da gente ter um pouco do outro na gente, e a cultura, ela é isso, a gente no encontro com o outro tem um pouco do outro na gente, e com isso a gente vai ampliando os aspectos culturais, e a gente vai se aceitando, se entendendo, se compreendendo, agregando e querendo estar em trânsito, entender o outro, a diferença como uma coisa positiva e não como uma ameaça. Teu microfone, Sérgio. Desculpa. Arthur, você tem uma história de vida na França, né, com a Companhia Doador, e em razão da política, né, que se formou na França, sobretudo com o Festival de Avignon, que nasceu em 47, pós-guerra, criou desse festival, fez desse festival um grande mercado, né, que a gente pode até discutir, como o Pedro falou da feira. Na verdade, Avignon e Edimburgo são feiras do setor, que você vai mostrar o seu trabalho e que tem programadores que estão à procura de trabalhos para ou programar nos seus espaços, ou diretores de festivais, ou até mesmo agentes. Com isso, você fez uma trajetória belíssima, né, de muitos países, mais de 50 países, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve e o que para você, para a companhia, o quanto isso foi importante. Bom, continuando com as belas palavras do Pedro, que concluiu brilhantemente o que nos move a circular, o que nos move a ter vontade, não só pelo prazer de mostrar, né, os nossos trabalhos, mas é, sobretudo, o que cada viagem faz com que a gente se alimente para as próximas criações. Na verdade, circular é estar se alimentando permanentemente, né? Eu fui para a França com 21 anos, então quando eu cheguei na França, em Paris, eu já me dei conta dessa efervescência
mesmo tendo, né, vindo de família europeia, de pai e mãe, já tendo contato com a Europa, mas é diferente você estar num polo cultural em que você abraça várias culturas. Isso né, estar em Paris já me deu esse feedback de como é importante estar se alimentando e conhecendo novas culturas. Quando a gente se deu conta do mercado internacional que a gente tinha pela frente, quando a gente criou o primeiro trabalho dos A2, jovens que éramos, a gente se deparou com essas questões que o Pedro acabou de citar, né? De estar completamente dizendo, nossa, o mundo é muito maior e muito mais extenso do que eu imaginava. Por mais que o meu imaginário fosse grande, ele ainda continua ainda sonhando, porque tem muitos lugares onde a gente pode ir, mas nisso tudo, em termos de produção, a gente tem que separar as coisas em vários setores, eu acho, né? Porque tem essa vontade muito grande de nos apresentarmos em feiras, mas a gente sabe muito bem que nem todas as pessoas podem se apresentar em feiras. Então, a internacionalização, ela se situa em dois viés, né? Em duas ruas paralelas. Quando você pega riscos, economiza dinheiro e se produz, e se autoproduz, não esperando que alguém venha bater na tua porta ou que o teu trabalho vai ser visto porque alguém falou e que você fica em casa esperando esse trabalho ganhar sucesso, nunca vai acontecer. Então tem as feiras, que é um ponto importante, né, de encontros e de negócios, né, porque eu sempre digo, e a gente tem esse linguajar, né, somos um produto de arte e não temos vergonha de dizer isso, vendemos arte e temos um mercado super estruturado para isso, estou falando em termos continentais, né? Depois tem todo o trabalho do pós-Avignon e o antes de Avignon, que é um trabalho de formiga. Quem está nos escutando certamente vai dizer, pô, eu não tenho condições de ir para Avignon, como é que a gente faz? A gente vai discutir isso, né, nessa reunião, nesse bate-papo aqui, tem isso também. As feiras são, vamos dizer, o paraquedas, onde você chega e realmente é a terra de todo mundo, onde todo mundo tem a possibilidade de acontecer, porque é um terreno totalmente fértil e totalmente aberto a todo mundo. Então, é muito mais fácil, sim, você encontrar pessoas. Mas se você não faz as feiras, como é que a gente faz? Como é que trabalho é esse? Como é que a gente planta? Como é que a gente se organiza? Como é que é essa logística cotidiana de uma companhia que está permanentemente fazendo relações públicas? São e-mails a ser enviados, é uma cartinha para ser enviado, é você estar o tempo inteiro sendo lembrado, porque não é que as pessoas te esquecem, é porque é um acúmulo de trabalhos que acaba que você, enfim, você tem que estar o tempo inteiro botando fogo nessa lenha para que o teu trabalho esteja o tempo inteiro sendo escutado, que as pessoas se lembrem dele. Então, o leque ele é enorme, não é só chegar na feira e vender. É o trabalho antes, é o trabalho durante, é o trabalho depois. Esse triângulo faz com que tenha isso que a gente teve, que é continuidade. Porque a gente não fez um espetáculo de sucesso que a gente viajou e que a gente está dizendo, viajamos o mundo e fizemos um trabalho. Não, os trabalhos foram viajando. Então tem a fidelidade dos programadores e como construir isso. É toda uma inteligência administrativa, de produção emocional, porque a gente está lidando com gente, né, com seres humanos, então tem toda uma ligação afetiva com eles, enfim, então tem todo esse trabalho que é cotidiano, que é infinito, né, sobre a difusão. Tem uma questão muito específica nossa, que é a ausência de recursos do poder público que incentive a internacionalização. Isso, de fato, gera uma barreira enorme para que os trabalhos brasileiros sejam vistos por públicos do mundo inteiro. É óbvio que isso, uma ausência de política para o setor, ele bloqueia isso. Como programador, eu sei da importância que se tem de você observar em loco um trabalho. Então, veja, se a gente não tem incentivo para ir para festivais, seja não nas grandes feiras, para festivais, e se a gente parte da premissa de que o processo curatorial para a escolha do teu trabalho para participar de um festival pressupõe que o curador assista o teu trabalho, nós estamos com um problema muito sério, porque se a gente não tem programador vindo assistir os trabalhos nossos, ou pelo menos são poucos os que vêm perto da necessidade que teria para a absorção desse mercado, nós ficamos com uma situação
de não... Porque mandar material para festivais, ou se conhece já o grupo que você está recebendo o material e tem um interesse de observar melhor, ou a eficácia do envio desse material é muito pequena. A gente sabe, porque eu recebo 300 mil materiais por ano. Então, assim, e você analisa a partir do processo curatorial, a partir da observação da proposta artística, em primeiro lugar, da qualidade do trabalho que está sendo apresentado, da possibilidade prática de você trazer aquele trabalho para ser integrar a sua programação. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande, porque quando se fala de uma feira, como é a Avignon e Edimburgo, no OFF, como você mesmo disse, Arthur, não depende de um processo curatorial, depende de você se organizar do ponto de vista financeiro, administrativo, e também, e aí é um grave problema que a gente também tem, é a falta de formação dos agentes culturais para alcançar esse mercado internacional. A gente, na verdade, está afastado do mercado internacional, não vou dizer nem dos grandes centros, mas vamos falar, inclusive, da América do Sul. A gente tem uma dificuldade enorme de circular, por falta de ausência né, de uma proposta mais sólida do poder público no que se refere à internacionalização. Mas existe um outro aspecto também, para além, e que para mim é muito claro, a questão do intercâmbio ela é fundamental, à medida em que você aglutina um número de artistas no mesmo local, durante o mesmo período, é óbvio que já se estabelece esse intercâmbio por uma afinidade artística, por uma questão de admiração pelo trabalho que você está vendo, querer saber mais sobre o processo que aquele trabalho que você acabou de ver te interessou. E essa aproximação ela vai se dar naturalmente, né? Então, você quebra uma fronteira no aspecto artístico, você amplia o olhar criativo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas existe um aspecto econômico também, sobretudo no momento que a gente está vivendo no país, em que a subvenção em relação ao setor ela praticamente inexiste, né? Ela ficou hoje bem restrita a área no que se refere às renúncias fiscais a empresas particulares, né? Privadas e não empresas públicas, com exceção do CCBB, que ainda desenvolve alguma coisa nesse setor, e a Caixa Econômica, que parou, evidentemente, por conta da pandemia também. Então, assim, uma ausência de recurso hoje para você produzir o seu trabalho, ela vai acontecer. Já está acontecendo e vai perdurar mesmo depois da pandemia, durante um tempo. Essa é a nossa realidade. Diante desse quadro, e é óbvio que eu, já realizei 3 mostras internacionais, e a gente sabe o impacto que isso tem para algumas companhias, de conseguir fidelizar, como você disse, Arthur, essa relação com o programador local ou com os festivais, né? Quantos trabalhos foram a partir de Avignon para a China? Isso é um exemplo, né? Então, quando você fala disso, você fala de uma contratação de um trabalho daqui para ser apresentado no exterior. E do ponto de vista financeiro, muitas vezes esse recurso, quando ele tem continuidade nessa ida, ele impacta muito positivamente numa administração de uma companhia ou de um espetáculo. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho disso. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que, assim, onde a gente pecou esses anos todos, e eu tendo uma referência francesa, mas depois a gente rodou também em países em que o Instituto Cervantes era presente, o Institut Goethe era presente. Bom, a França tem institutos franceses e centros culturais franceses em todos os países onde ela colonizou, além de todos os países onde ela difunde a cultura francesa pelas alianças francesas. Esse ponto é o que liga tudo, porque a gente está falando de instituições, né, do país, que estão em outro país, desenvolvendo a cultura do teu país e estão fazendo pontes. E interessa para elas o leque enorme, não é só espetáculos, interessa para ela formação, interessa para ela artes plásticas, interessa para ela intercâmbios entre companhias. Então, essas antenas,
é o mais importante. E a gente teve, durante muitos anos, as embaixadas onipresentes nos trabalhos de difusão de teatro. Eu nunca fui, nunca me convidaram para um projeto na Ásia, a gente foi muito para a Ásia, onde o Brasil pudesse ter colocado à disponibilidade qualquer coisa, seja uma mala direta, seja a comunidade que mora ali. Então, eu acho que a gente, assim, estou falando como construção, vamos dizer, como um projeto que a gente tem que desenvolver a longo prazo para que isso seja estabelecido nas relações exteriores, é que a gente possa ter pontes espalhadas pelo mundo, porque isso serve não só à cultura, porque ninguém instala cultura onde não tem negócios. A França tem institutos franceses onde ela vai vender manteiga ou comprar alguma coisa, ela está interessada na cana-de-açúcar. A gente está falando de business, então a cultura está ligada ao business. Então, o Brasil tem acordos internacionais, né? Nem preciso citar. Então, isso é um pedaço que falta para a gente poder ligar os pontos. Isso é o essencial, porque é a partir disso que a gente consegue ter um intercâmbio entre o país e o nosso país, né? E isso a França faz brilhantemente, há mais de, sei lá quantos anos, mas deve ter quase 100 anos se bobear, e ela leva a cultura para o mundo, enfim. A gente teve a sorte de ir para muitas turnês através dos institutos franceses e dos centros culturais franceses. Mas onde eu acho que a coisa complica para as companhias são vários aspectos. Em relação a 2 a 2, eu acho que a gente tinha, desde o início, um pensamento que era global na logística disso tudo. Ou seja, você cria um espetáculo, você já sabe de antemão que ele tem que rodar. Ora, você está criando um cenário, você já tem que saber que ele tem que desmontar. Ora, quantas cases ele vai ter? Ora, quantos quilos é isso? Não dá. Replica-se o cenário, se constrói o cenário. É toda uma logística de produção que você viabiliza já de antemão quando você apresenta a tua proposta. Olha, tem um cenário que está construído, ou dá para construir o cenário, ou, enfim, tudo isso é um mecanismo que faz com que as turnês se desembaraçam muito mais rápido. Não adianta você querer viajar com 2 toneladas de cenário para ir para o Japão, que você não vai sair daqui. Porque você vai pagar $40 mil para levar esse cenário e voltar. Então, tem já esse aspecto. O produto artístico não é que a gente tem que criar obras para irem viajar. Mas, ora, eu estou criando o meu próprio cenário. Se eu não pensar sobre isso, eu estou dando um tiro no meu próprio pé, porque eu vou criar um espetáculo só para apresentar na cidade onde eu criei o espetáculo. Então, é todo um mecanismo que a gente também tem que pensar. Porque, senão, depois é tarde demais. Você não vai quebrar teu espetáculo pela metade, fazer ele só com 2 portas em vez de 15 portas. Isso foi uma reflexão nossa, minha, do André, muito grande desde o início e que é até hoje. Como fazer com que esse espetáculo circule? Como entra tudo dentro de malas? Como viabilizar para que não tenha nenhum problema? Então, isso já é a primeira cartada. E a segunda, para a gente, além dos curadores, aquilo que você falou, do que o vídeo acaba ficando obsoleto hoje em dia, mas ainda funciona. Não é o que te dá turnê, né, nesses 20 e poucos anos de turnê, eu acho que a gente conseguiu, nem 10% das datas foram por venda de vídeo. Isso é exato. Mas aí como fazer? Como é que a gente faz, então? Como é que a gente mostra esses espetáculos todos brasileiros se não tem um vídeo para mostrar? Não, Isso eu é uma acho, questão, né? eu acho que você está certo. E tem um dado muito específico em relação ao trabalho de vocês. À medida que você já está no mercado, os programadores já te programaram e você já está retornando, é óbvio que a tua relação com esse programador é outra. Ele te programa com vídeo, porque ele conhece o teu trabalho, ele conhece o teu processo. O nosso embate aqui é como que você dá o pontapé inicial. E é óbvio que quando você tem uma formação esse tempo inteiro na França, você tem um espírito empreendedor diferente das pessoas que não saíram daqui. Porque nós fomos acostumados com a subvenção, com alguém pagando para a gente fazer. O nosso lado empreendedor, ele fica adormecido nesse lugar, ou pelo menos no planejamento, no que se refere. Você sabe o quanto você está investindo e o que você precisa que retorne. Esse aspecto econômico, profissional ou mais organizado nos falta. E talvez essa questão da subvenção tenha nos prejudicado nesse sentido.
Então, mas acho que quando você pensa, ou qualquer setor da sociedade, pensa em apresentar o seu produto, sem estabelecer essa relação, mas como a gente está falando, é um produto cultural, mas em qualquer setor da sociedade, você vai procurar um mercado internacional, você vai procurar se informar, colocar esse produto dentro desse mercado internacional, com planejamento, com uma questão organizada financeiramente. Mas aí tem esse aspecto que, para mim, volta, é a falta de capacitação da gestão. Aí, no que se refere aos produtores, são muito poucos produtores brasileiros que alcançaram o mercado internacional ou que têm essa compreensão de como funciona lá, né? Essa difusão. Enfim, era só para dar um... Mas eu queria só fazer um parênteses, que eu acho que eu vou provocar isso. A gente tem que falar de internacionalização, palavra grande, mas eu acho que a gente também tem que falar de nacionalização, porque a gente não roda nesse país. Como é que a gente vai querer ir para a China se a gente nunca foi para Botucatu? A humildade, entendeu? A gente começa aprendendo, rodando em volta do nosso perímetro. E aí a gente vai expandindo. É assim que a nossa humanidade cresceu. Criamos intramuros, derrubamos, e aí a gente vai, entendeu? Eu, que fui para a França, né? A gente está trabalhando junto há quase 20 anos, Sérgio. Se você olhar os anos 2000 e 2010, a gente tinha, em média, de turnê, data a data. Porque eu estou falando disso porque a construção orçamentária... Você ia falar... Pedro, fala você, porque senão eu vou começar a falar, depois você não pode falar. Fala. Bom, gente, não, na verdade eu ia começar a responder aquela primeira provocação do Sérgio, justamente falando dessa questão da interiorização, da nacionalização, porque a gente não tem política em nenhum nível, né, de difusão cultural, a gente não tem. E a gente não tem uma política de difusão cultural porque a gente não tem uma política de formação de público. Então a gente tem um déficit institucional que acaba sendo cumprido por algumas instituições que não têm isso como centro da responsabilidade dela, e que, por mais que façam, não tem um compromisso com a formação de um público de teatro. Então a gente tem instituição que tem teatro, tem futebol, tem projetos para a terceira idade, projeto para criança, e o teatro é mais uma coisa que acontece ali dentro de uma ideia de apoio social, assistência social não, mas, né, então, ok. Então a gente não tem uma política na base, a gente não tem um entendimento de arte como profissão. A gente tem entendimento porque a gente trabalha com isso, mas em termos legais de relação de trabalho, a gente não tem. Então, quando a gente pega, por exemplo, um exemplo como a França, onde existe greve dos atores, e isso vira um problema, assim, eles têm um desenvolvimento de uma política em teatro que dura 60 anos, né? Que começou lá, já vem de antes, mas que se a gente pega depois do Malraux, né? Depois do Charles de Gaulle, com o Malraux, a coisa começa, ela vai ter 60 anos, pós-guerra. Então, assim, a gente não começou isso. Então, assim, para a gente chegar num nível de público e institucional, talvez não estejamos aqui para ver. Tomara que isso comece a acontecer, né? E aí, qual que é a sacada de muitos países? É isso que o Arthur falou. E aí eu sou pai de 2 filhos pequenos, então eu vou fazer uma referência que está relacionada a isso, tá? Então, assim, tem o filme do Aladdin. O Aladdin quer casar com a filha do sultão, né? Então, para casar com a filha do sultão, isso é um negócio, né? Um sultão casar com outra, são unir reinos. Então, cara, ele chega com um grande circo, sabe? Com dançarinas, ele chega com cultura para fazer negócio, né? Então, assim... isso já estava na minha cabeça desde o começo, porque é isso, assim, a cultura é o que o pessoal costuma usar esse termo como soft power, né? É esse lugar do encontro, da aproximação, do encantamento. Então, assim, você encanta o outro para pegar o pré-sal,
Você encanta... Agora aqui, a gente está vivendo uma coisa aqui que você não precisa encantar nada, que o pessoal chega aqui e leva o que quiser, né? Não tem nada em troca. Não tem nada... né? Tipo, chega aqui, leva o que quiser. E a gente vê, por exemplo, o processo de internacionalização da cultura de alguns países estrangeiros como parte de uma política econômica muito clara. Quando você pega a França é um ótimo exemplo, apesar de ser uma ilha, né? Mas é uma ilha da fantasia real, porque lá acontece. Quando você pega depois da guerra, então assim, a França desvastada, qual que é a sacada deles? Gente, a gente não tem como entrar nesses países com indústria, mas a gente tem como entrar como cultura. E daí o interesse e a sacada de fortalecer todo esse processo das alianças francesas, do Instituto de Cultura. Se a gente pegar a França, a gente tem desde a Belle Époque a Sarah Bernard vindo fazer turnê no Brasil. Isso é uma coisa muito antiga. Muitos grupos de teatro no Brasil surgiram por conta dos grupos de teatro amador das alianças francesas. Isso tem um estudo sobre isso super interessante. Então, assim, a gente está bastante longe. Aí o que acontece? Quando a gente fala do investimento público, ok, se o Estado não entende isso como um motor econômico, como um ativo que gera riqueza e não como um passivo que gera dívida, aí a gente está errado. E a gente vive políticas há muitos anos que veem cultura como passivo e não como ativo. Tá? Isso em termos de contabilidade. Então, assim, cultura gera despesa. Não, assim, se pensar nisso, está errado. Cultura gera riqueza, cultura é ativo. Então, só para finalizar, gera ativo a cultura e aí que a gente, como não tem um olhar que é público, que é de interesse nacional, na interiorização, na nacionalização, na internacionalização, acaba sobrando para o produtor independente, que acaba sendo assim que funciona todo o sistema da cultura aqui no Brasil. É o produtor independente. Eu não acho que o subsídio acostumou a gente mal, porque a gente não tem subsídio. Assim, existem subsídios, existem projetos, existem coisas, CCBB, mas uma política que faça com que a gente se torne dependente do subsídio, na minha prática, nunca... o subsídio é mais uma parte da minha estratégia, não é a única. E isso não me fez me acomodar numa ideia de que eu vou produzir através da relação com o governo, e aí tem todas as relações institucionais, todas as relações privadas para fazer isso. Então, assim, quando a gente pega produtores aqui no Brasil, que resolvem ir para o exterior para ver o que acontece, e aí esse é o meu caso, é o caso do Sérgio Saboia, é a Andréa Caruso, é o Ricardo Muniz Fernandes, sei lá, uma série de produtores que trabalham em processos de trazer e levar coisas, a gente faz independentemente. Então a gente vai lá, vê a coisa acontecer, e aí você vê em todos os países que você vai, que existe uma ação. Por exemplo, quando eu vou para Edimburgo, eu estou em Edimburgo através de uma associação britânica de promoção cultural. E essa associação britânica é quem faz esse encontro. Né? Quando eu vou para... quando eu vou para o Japão, é a Fundação Japão que me leva para lá para ver. É o escritório daqui de São Paulo que me leva para o Japão para ver. Sabe? Então tem uma coisa muito clara nas políticas. Assim. E aí a gente, como independente aqui, vai criando o nosso jeito de fazer. E conforme você vai viajando, conforme você vai conhecendo gente, você vai criando essa malha, essa rede, esse espaço contaminado, onde cada um tem um pouco do outro em si, e é aí que dá negócio. E que não é só pelo interesse em negócio, mas também pelo interesse em estar junto, também pelo interesse em reencontrar aquela pessoa. Né? Eu encontro o Arthur na China e espero que um dia eu reencontre o Arthur, sei lá, em algum lugar, eu vou encontrar com ele na Dinamarca. Isso é surpreendente, porque a coisa se estrutura como a gente não tem política, ela se estrutura nessa capacidade humana de interligação, isso entre nós. A gente diria que a gente só tem isso é muito. Outros países têm isso, mais toda uma estrutura política para poder tocar. Última coisa, o Canadá tem uma bolsa para produtores viajarem para prospectar
Só para conhecer o festival, só para conhecer. Eu, agente, se eu tenho essa peça, vou viajar e vou conhecer os festivais. Ele tem uma verba para isso. Vou aproveitar e falando, só reforçar o que você está falando, Pedro, só para um detalhe. Na última pesquisa da Firjan, com o PIB brasileiro, para o biênio 2018-2019, foi de 2,64% do PIB, o que significa, mais ou menos, 190 bilhões de faturamento. Esse biênio, agora 2020, 2021, 2021, a previsão é de uma perda de 64 bilhões desse faturamento. É um impacto muito grande. É óbvio, para mim, que, antes de mais nada, com a extensão territorial que o país tem, com a diversidade que tem, se nós tivéssemos uma política pública voltada para a difusão dentro do território brasileiro, provavelmente o setor não teria crise. Não. Isso eu não tenho a menor dúvida disso. O que a gente fala aqui é que eu tenho 25 anos de profissão. Desde que eu comecei a produzir, esse assunto existe. Essa ausência da política voltada não só para a difusão internacional, que é o assunto de hoje, mas, sobretudo, nacional, ela está restrita a uma ação de uma instituição privada, que é o SESC, e que tem um projeto que, no meu ponto de vista, é o mais importante do país, que é o palco giratório, que esse, sim, capilariza de uma forma muito, muito grande, gerando acesso à cultura a cidades que não têm esse acesso, e muitas não têm nem teatro que se adapta. Então, foi um projeto muito importante. Depois a gente teve a entrada da BR, né, distribuidora, que também fez uma parte dessa difusão dentro do país, mas, na verdade, assim, tantos outros projetos que a gente, ao longo dos anos, participou, como projetos também ligados à premiação da Petrobras, simplesmente projetos que foram extintos. Hoje, falar de uma ausência de política da cultura para que a gente tenha alguma ação, me parece uma loucura. Então, a gente hoje fala dessa iniciativa, e ela é, assim, no aspecto empreendedor do produtor privado, que vai, né, porque, como você disse, tem o Goethe, tem o Instituto Francês, enfim, que fazem a difusão da arte pelo mundo. Nós teríamos aqui a Funarte, que essa ação nunca foi feita. Ela não é feita, né? A gente sabe disso. Então, discutir essa questão me parece patinar, sabe, para o nosso setor, sobretudo o que a gente vai encontrar pela frente agora, né? Que é um caminho muito mais difícil de retomada, porque o setor está combalido de uma maneira absurda, talvez tenha sido um dos setores mais impactados nessa pandemia, porque desestruturou. Eu imagino quantas pessoas da área técnica vão migrar para outras funções em razão de não ter condição de sobreviver por falta de comida. Então, assim, a gente está vivendo um momento, talvez, desses 25 anos de profissão, eu nunca vi antes, igual, na cultura do país. E isso deixa a gente um pouco preocupado, né? E com um pensamento, se aqui não vai rolar, se aqui nós vamos ter dificuldade, qual é a chance que a gente tem, já que o que a gente faz aqui tem uma qualidade absurda, demonstrado pelas mostras que nós fizemos e as premiações nas mostras. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que muitos trabalhos, não são todos, é óbvio que não, mas muitos trabalhos conseguiriam uma outra fonte de recurso. Isso também é uma coisa que vem na minha cabeça. Só para fechar aí, para o Arthur falar. Não, porque eu estou ouvindo... Eu estava aqui pensando, enquanto vocês estavam falando, que a gente está falando de ontem e o de agora, né? Porque o ontem já não tínhamos, né? A gente tinha até o poder de fala para poder contaminar as pessoas, enfim, inventar projetos. A gente tem todas as soluções. Cada um de nós tem um projeto cultural para fazer o Brasil bombar de turnê, política cultural. Eu mesmo tenho essa utopia de criar uma lei de circulação nacional, obrigando
cada cidade a programar 6 espetáculos por ano, um de teatro, de dança, de boneco, de circo. Se cada município programasse 6 espetáculos por ano, multiplica isso por cada teatro municipalzinho, de cada cidadezinha, a gente não ia parar de trabalhar, ia rodar 3 anos o mesmo espetáculo sem voltar para casa. Bom, agora eu provoco... É a política que a França já adotou há muitos anos. Muitos anos. Então, a gente não está falando de nada que a gente não saiba. Não, então, por isso... Isso existe no mundo, né? Porque as pessoas que estão aqui, certamente, elas sabem que o mundo ideal é esse que a gente está falando, de circular e tudo isso. O que eu vou levantar agora como provocação, porque eu mesmo não tenho a pergunta, é para quem está nos assistindo e que quer agora, a partir de hoje, como fazemos, como iremos prosseguir, como iremos reconstruir essa casa que se desabou. E não só o Brasil desabou, o mundo desabou, porque a gente está agora vendendo nossos espetáculos, a gente está vendo as dificuldades, entendeu? Reduziu-se tudo, número é muita gente, não pode, é aquilo tudo que já era complicado, agora se tornou muito mais complicado. Então, as perguntas agora como fazer a gente sair, renascer das cinzas, como ligar os vagões, como suscitar a curiosidade para essas pessoas que estão olhando para a gente com tristeza, olhando para o nosso país, com tudo que está acontecendo, e a gente fazer desse limão uma limonada e se reinventar. Eu não tenho a resposta agora, mas é uma pergunta que a gente tem que ter uma resposta, porque todo mundo sabe que tem que sair daqui, todo mundo sabe que tem que circular, porque não só porque a gente está tóxico, e a gente precisa circular, mesmo em períodos não tóxicos, a gente tem que circular, mas agora, mais do que nunca, para a gente não enlouquecer e não perder a sanidade artística, a gente tem que sair daqui. Temos que circular, temos que montar projetos. Então, eu acho que essa live é uma live que a gente está levantando as questões, que a gente não tem todas as respostas, porque cada região do mundo trabalha de forma diferente. Então, a gente podia ter uma live falando... Vamos, então, agora trabalhar sobre a Europa do Leste. Como se trabalha na Europa do Leste? A Europa do Leste é constituída de tantos países que tem um circuito X, entendeu? Porque é vasto esse mundo e cada região tem uma maneira muito singular de trabalhar. Você não trabalha com o chinês da mesma forma, com o albanês, nem com o italiano, nem com o francês. Então, a gente está falando de metodologias de base igual, metodologia de organização, o que a gente chamaria de administrador de turnê, administrador de logística, diretor de produção e diretor técnico que organiza essa bagunça toda quando está no local. Então, a gente está falando de uma cadeia de gente trabalhando para que a coisa aconteça, mas, entendeu? Não é aí, vamos lá, entendeu? Não, é toda uma organização. Então, como sair daqui? Isso é uma primeira questão, num governo atual que não deixa a gente nem sair de casa, esse é o primeiro ponto. E talvez a gente tenha que alimentar essas lives de começar a refletir juntos e talvez levantar alguma ilhota que surge da gente talvez poder dar para essas pessoas algum caminho de luz, porque senão eu estou falando aqui, entendeu? Eu já fiz, eu já estou no mercado, então e está dentro de um circuito muito pessoal, de uma construção de profissional, mas eu estou falando partindo agora daqui, estou no Rio de Janeiro, eu quero sair daqui. Como é que eu faço? Como é que eu tenho que começar do zero? Como é que eu me organizo? Eu contacto o quê? Como é que eu me divido em termos de organização de ficheiros de programadores? É por país? É por continente? Eu acho que tem muita gente perguntando isso, porque tem uma obra-prima na mão, mas está com ela sem saber o que fazer. Então, eu acho que agora a minha experiência ela está obsoleta, porque foi num mundo que não existe mais. O mundo quebrou, não só o país quebrou, o mundo quebrou. Mesmo a França, eu estou agora fechando, estou indo para Paris em novembro em turnê, já está tudo mudado a maneira, a gente está em outras negociações, a coisa está muito mais sutil e muito mais frágil. Então, assim, eu acho que é uma reflexão contemporânea de como circular. Eu acho que é mais isso agora. E achar planos B de direções e montar, sei lá, estou falando
Em voz alta, porque eu sou intenso. Maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu só continuar essa coisa do Arthur, porque é sensacional. Porque eu também, assim, o que já está posto, na verdade, esse governo, ele jogou a pá de cal, porque a coisa já estava morta, já estava sendo velada. E aí, assim, para onde a gente olha? Que futuro almejamos, né? Ou que desejamos e ok. E aí, eu acho que a gente podia... Assim, o que eu vejo em vários discursos, eu participo de vários eventos internacionais e essa situação toda que a gente está vivendo fez com que todos acontecessem online. Então, assim, eu estou em Copenhague, eu estou na Coreia, eu estou na Armênia, estou participando de muitos eventos. E um ponto em que as pessoas têm discutido muito nesses encontros de programadores, ele está relacionado à relação das artes, da sustentabilidade e do meio ambiente. E estudando as questões nocivas da mobilidade de artistas pelo mundo, a poluição que isso causa. Então, assim, você viajar para fazer uma apresentação num lugar, você gera um tanto de gás carbônico que para uma apresentação, isso, assim, compensa isso pelo estrago que você está fazendo no mundo. É uma equação que já está na discussão dos programadores, dos produtores. Então, e essa ideia é pensar nisso, é pensar em futuro, é pensar quando eu vou para uma turnê, sei lá, na Espanha, eu não posso ir para uma turnê, é uma coisa que a gente já questiona sempre, eu não posso ir para uma apresentação. Eu preciso, no mínimo, ter uma quantidade de apresentações que faça valer a pena esse deslocamento, tanto para quem trabalha no projeto, no espetáculo, seja lá no que for, mas também num equilíbrio com o lixo que você gera. Então, aí, isso é uma coisa que, por exemplo, no começo eu achei, gente, surreal, o cara não vai vir para o Brasil porque ele não quer emitir CO2. Eu cheguei a falar isso, falei, meu, que absurdo. Hoje, eu já estou achando, cara, é isso. Se eu posso... Sempre foi, né, Pedro? Porque tem uma questão de racionalizar custo também. Fora a questão do meio ambiente, tem uma racionalização de custo. Quando você faz uma turnê internacional, é uma das questões. Você programa mais de um festival, para que você consiga, com um custo reduzido, dividir esses custos, né? E o contrário também é assim. Isso, na verdade, é um trabalho que na Europa se faz naturalmente, né? Os agentes culturais já programam, já procuram programar. Sempre quando eu trago espetáculos para cá, às vezes, por uma questão de calendário, isso fica impossível, mas todos, sem exceção, querem continuar, fazer mais apresentações e parceria com outros lugares. Todos que a gente trouxe até hoje. Isso é natural. E a gente, quando vai para lá, também. Então, esse pensamento, do ponto de vista do meio ambiente, eu acho importantíssimo ser falado também, mas existe o fator de uma racionalização econômica, né, também. Sim, que é sustentabilidade, né? Então, assim, é fazer a conta fechar melhor para o bem de todo mundo, né? Eu acho que tem um lugar que a gente, nessa situação que a gente está vivendo, que coloca, num primeiro momento, todo mundo no mesmo lugar, diante assim, quando começou um ano atrás, fosse rico, fosse pobre, estava todo mundo no mesmo medo, no mesmo desconhecido. É claro que aí depois as diferenças sociais elas se revelam e as coisas continuam como elas eram, ainda piores. Mas quando a gente está numa situação, a gente, o que eu estou vendo é que assim, a gente precisa quebrar alguns pilares, e um deles é esse da vaidade da programação. Isso eu estou falando em relação a curadores, tá? Uhum. Então, assim, a minha programação, o meu festival, o meu artista, e essa vaidade é uma das coisas que polui. Polui o mercado, polui pela quantidade de movimento. Então, acho que a gente está no momento, como a gente teve essa possibilidade de há um ano atrás, de há um ano, estar todo mundo no mesmo lugar, é de como trabalhamos juntos, andando no mesmo lugar, sabe? Eu acho que aí a gente tem que romper um pouco assim, com essas... Quem que é mais importante, o curador ou o artista? O artista. Não tem curador sem artista, não tem festival sem artista.
a gente, nesse momento de crise que a gente está, né, de crise de coração, né, que a gente está vivendo, assim, entre tudo, cara, que é o momento de, assim, na volta, que tenham muitos festivais, que tenham muitas festas, que tenham muito encontro. E aí, de certa forma, isso remonta a um período onde surgiram os festivais como Avignon, Edimburgo e muitos outros festivais que vieram depois da guerra, vieram do desejo de abraçar, de celebrar, né? Então, o que eu quero numa perspectiva de futuro, isso se relaciona um pouco com com o projeto que eu estou envolvido atualmente, que se chama Farofa, que o Dozadê participou da versão digital, que é de um coletivo de produtores, assim, que se encontram, que cada um tem seu trabalho, mas ali na Farofa a gente tem uma coisa de andar junto, de cooperar. Inclusive, a próxima ação da Farofa, que a gente vai fazer em breve, que ela também é da Aldir Blanc, é justamente uma chamada para produtores para trabalharmos sobre perspectivas futuras. Então, em breve, vocês vão receber o nosso convite para trabalhar, para vir conversar com a gente. Que lindo. Mas eu acho, Pedro, acho que você falou tudo. É isso que a gente tem que... Eu acho que a gente tem as ferramentas, né, que a gente conhece vamos dizer, que são ferramentas práticas de execução, né, para isso ser colocado em prática, o trabalho de turnê, de difusão, mas a gente está também numa reflexão contemporânea sobre o que a gente está vivendo, porque tem um mundo novo e a gente não sabe ainda como é que esse mundo vai voltar. A gente deseja voltar a trabalhar sabendo que não vamos mais encontrar o mundo como ele era, isso a gente já sabe, mas a gente não sabe também como é que a gente vai encontrar ele. Como é que vai ser esse encontro? Será que vamos ter plateia? Entendeu? Eu sou daqueles, acho que os teatros vão estar lotados, não sei de nada ainda, eu não sei como é que a gente vai estar modificado depois disso tudo. Então, temos duas coisas aí, temos um reencontro com o público e um reencontro com essas pessoas, porque o mundo todo está vivendo a mesma coisa que a gente. Então, como isso afetou cada país, cada cultura, e como é que, a partir disso, a gente que é humanista, a gente possa fazer disso tudo que a gente está vivendo alguma coisa que seja para melhor. Justamente, caiam as coroas dos programadores, vamos falar aqui, entendeu? Tete a tete. Eu tenho um produto e você quer comprar esse produto, somos todos iguais, eu não sou melhor do que você. Voltar a ter um encontro novamente, que não é fácil para as companhias que estão começando. Os curadores parecem príncipes, que estão esperando o trono de reis. Então tem todo uma coisa ali que é complicada também. Então, é todo um raciocínio dentro desse leque que a gente vai se reestruturar novamente. Como comunicar e de que forma comunicar e o que iremos criar também. A gente não pode criar, entendeu? O mundo mudou, a gente mudou. Que obras de arte são essas que a gente vai parir agora? Né? Mesmo eu estou em criação e todo dia eu já tenho uma coisa nova que eu quero fazer. Então, estamos... É um vulcão em erupção todo mundo nesse momento. Né? Então, eu acho que vai ter um momento que as cinzas vão abaixar e que a gente vai ver o que restou disso tudo e como é que a gente vai reconstruir isso tudo. Porque você tem razão, Arthur. O setor parou no mundo inteiro, até hoje, 1 ano parado. 1 ano. E o que vai acontecer para frente, pelo menos aí 2 anos aí para a gente entender, começar a entender o que vai acontecer, porque parou. Não tem nem mais aquela história de que você tinha um trabalho e ele já está há muito tempo em cartaz, esse trabalho ficou velho. Não ficou velho, porque nada preencheu essa lacuna. Nada novo apareceu. Nada. Para o teatro presencial, nada. Então, assim, a gente, na verdade, eliminou, ou está eliminando, 1 ano, quiçá 2 anos, do processo de criação, que dependa de uma presença física. E não dá para entender como é que a gente vai sair dessa situação. Como o mercado, o setor vai reagir depois disso. E esses profissionais que precisaram, né, que não têm vínculo, né, são técnicos contratados que trabalham com diárias, que deixaram de montar luz, deixaram de montar cenário, deixaram de construir cenário, né, o pessoal do som,
Essa galera que ao longo do tempo foi se especializando, simplesmente deixou de poder sobreviver do ofício porque não tem nem como comer. Então, essa mão de obra migrar para outros setores, eu não sei como é que vai ser isso depois, sabe? O que a gente vai enfrentar pela frente quando essa pandemia cessar. Mas são reflexões que precisam ter, sem dúvida nenhuma. O mundo não vai ser igual, isso não tenho a menor dúvida, né? E espero que para melhor, né? Mas aqui, pelo menos, eu não tenho tido momentos de muita alegria nesse país, ou de esperança, né? A esperança está muito vinculada a uma vacina, para que a gente pare de ver diariamente a tragédia que a gente está vendo, né? Que não tem como não tocar. E tem uma coisa, Arthur, não tem como isso não ir para a cena. Impossível. O artista fala o que ele está vivendo. Claro. Isso vai ter uma enxurrada de trabalhos que vão falar sobre essa tristeza que a humanidade vive nesse momento, né? Isso eu não tenho dúvida disso. É um período de transição. Agora, é importante, assim, dentro de tudo que a gente falou, eu tenho a sensação que a questão da qualificação, né, dos gestores é uma coisa que a gente roda e vai para o mesmo lugar. Por quê? Porque quando a gente fala disso, para um artista, as perguntas são 300 mil. Agora, quando você tem alguém que é responsável por essa relação internacional, ele tem que se qualificar, porque o mercado internacional não perdoa. Essa questão não existe, né? Ou você está qualificado em todos os aspectos, como você bem disse, Arthur, com a tipicidade do que é na França, do que acontece no Reino Unido, do que acontece nas relações na Ásia, e no mundo inteiro, né? Ou a gente parte para uma qualificação, ou eu digo em relação aos gestores, ou é muito difícil a colocação de um trabalho, porque as perguntas vão vir 300 mil, e todas têm resposta, mas para um profissional que se dedica a isso, que cria essas relações com os espaços que vão programar, que tem essa... E não é diferente daqui, né? Não é diferente. As relações que a gente tem aqui também com as instituições, ela é fruto do trabalho que você desenvolve e dentro de um perfil do trabalho que você desenvolve. Então, você conhece as pessoas por isso. E quando você vai para o mercado internacional, você faz essa teia a que o Pedro se refere, de relações, e que permite que você acabe ajudando a colocação desses trabalhos no exterior. Então, assim, e a gente também vive de uma maneira muito artesanal aqui, né? Não se pensa essa figura do gestor ou do produtor que é capacitado para colocar esses trabalhos no exterior como uma coisa importante. É óbvio que a gente tem muitas coisas importantes, como a gente já disse aqui, mas eu não tenho como falar, em primeiro lugar, se você pretende alguma coisa em relação a impulsionar o seu trabalho para o mercado internacional, passa pela qualificação de quem vai fazer essa gestão. Eu não tenho como pensar diferente, sabe? Porque esse é o trabalho principal, né? Eu sempre digo que tem o antes, o durante e o depois. Não adianta nada você estar super bem antes, super bem durante, e o depois não existe. Não tem nenhum trabalho que é feito depois. Aí que vem a colheita e você não tem toda uma metodologia para justamente ir saber o que está florindo, o que tem que botar uma aguinha, entendeu? A árvore vai demorar muito tempo a crescer, mas aquela cresce muito mais rápida. É um plantio muito, muito diferenciado. E esse trabalho é um trabalho super qualificado e que a gente falta, sim, profissionais aqui, por falta também de mercado, né? Porque o mercado vai se fazendo, também vai se formando de acordo com as necessidades. Imagina, ninguém sabia preencher uma prestação de serviços tão complexa, que eu acho que é a mais complexa do mundo aqui no Brasil, porque quando eu mostro as planilhas para os produtores na França, eles falam, o que é isso, gente? Eu falo, prestação de contas diferente aqui, aqui e aqui. Na França, não.
Na França, você aprende na faculdade uma prestação de contas e vai ser essa até você morrer. Então, a gente tem um potencial de adaptação muito grande. Então, a gente está falando somente de ferramentas. Dá um farol, um norte, e aí é a terra de todo mundo. Aí é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, é trabalho de formiguinha. Mas o norte, o farol, é o mais importante. Aonde? Como? Por onde começa? Tem todo esse início que deixa a pessoa paralisada, né? Fora os festivais, lógico que a gente está falando de investimento, né? Adorei o Farol, adorei o Farol. Acho que eu vou fazer um projeto com esse nome, Farol. Não é Farol, bonito? Farofa, né? Depois de Farol, farofa, farol, farofa. farol. Gente, eu acho que claro que assim, o desejo de transitar, de circular com o trabalho. Antes de tudo, eu queria falar assim da questão da esperança, né? Aonde está a minha esperança? A minha esperança tá no encontro com o Sérgio, tá no encontro com o Arthur, tá no encontro. Sabe aquela coisa que eu falei da gente andar junto? Tá no encontro com outros produtores, com outros artistas. A minha esperança está nas pessoas. E é com essas pessoas que a gente vai, de alguma forma, transformar esse mundo que vive, ou pelo menos alguns aspectos políticos e sociais que a gente vive, porque os aspectos sociais e políticos que a gente está vendo hoje foram feitos por pessoas, né? Que elegeram, que defenderam, que temeram a arte, e que hoje vem a arte como uma ameaça. Então, isso é uma coisa para a gente, é uma outra conversa, mas assim, em que momento que a gente perdeu a mão, ou arrancaram nossa mão a ponto de que você não tem gente no teatro, as pessoas têm medo de teatro, né? De igreja, assim, de espaço sagrado, teatro como um espaço sagrado vazio e uma igreja lotada. Então, assim, onde foi que a gente parou de escutar que as pessoas estão todas num lugar onde elas sentem que estão sendo escutadas? Ok? Minha esperança é na rapaziada. Sobre a qualificação de gestores. Para o mercado internacional, tem uma primeira coisa que é a gente entender que a gente tem que se relacionar em muitas línguas. Em outras línguas, em uma outra língua. Você não precisa ser um expert numa outra língua, e língua é uma coisa que às vezes aqui no Brasil é uma coisa que ainda é um diferencial social, né? Então assim, não, mas todo mundo entende inglês. Não, todo mundo, 1% da população que estudou e que tem condição, a grande maioria não. Então quando você programa espetáculo, você tem que ter legenda, mesmo que tenha uma fala, porque a pessoa não vai falar na hora que ela não sabe inglês. Ou inglês que é a mais comum. Mas então, acho que para os profissionais, então, assim, o interesse em conhecer outras línguas é uma coisa bastante interessante. Acho que quem quer trabalhar com o mercado internacional, primeira coisa é se interessar com outra língua. Mas eu tenho dificuldade, não consigo falar. Começa. A gente, quando nasce, não sabe andar, e erra, cai, começa a andar, e continua tropeçando a vida inteira. Então, e para mim, eu falo isso porque na minha experiência, eu fui aprender a falar inglês, eu já era mais velho do que outras pessoas, claro, da minha galera. Eu comecei com 25 anos, descobri que eu me apaixonei pelo Tadashi Endo, que é um artista que eu trabalho até hoje, e precisava falar com ele, e aí, entre erros e acertos, eu fui aprendendo a falar inglês com um japonês que falava alemão. E aí, isso abriu um mundo para mim, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para Edimburgo, que foi na sequência disso, eu não falava good morning. Mas, assim, não teve um momento que as pessoas que estavam trabalhando comigo não quiseram me ajudar a me comunicar. Porque a gente se relaciona com pessoas que se a gente tem interesse um pelo outro, a gente vai arrumar um jeito de se comunicar. E aí isso abriu muito o mundo. Depois eu comecei a viajar para a América do Sul, e aí comecei a aprender aí é um portunhol, né? Mas é uma coisa, você consegue se comunicar. E aí mais para frente eu descobri que eu tinha um certo talento, e aí fui estudar francês. Então, e aí eu vou lembrar do Márcio Aurélio. Eu fui produtor do Lume Teatro, que eu amo do fundo do meu coração, onde tudo isso aconteceu, onde foi esse desabrochar, assim.
para o exterior, e o Márcio Aurélio, encenador aqui de São Paulo, ele foi meu professor na Unicamp, ele falou, se você vai ser professor, Pedro, então você vai ser produtor, então você tem que falar no mínimo 3 línguas além da língua materna. Naquela época eu não falava nem good morning. Aí eu falei, ai, Márcio Aurélio, você é louco. E aí hoje, toda vez que eu encontro o Márcio Aurélio, eu falo assim, Márcio, eu falo 3 línguas, igual você falou que eu tinha que fazer. Tá vendo que eu sou bom aluno? E ele morre de orgulho disso. Então acho que uma referência é a língua. Se você não fala, você se associa com alguém que fala, você acha alguém que fala no lugar e carrega junto com você. Eu vi um programador francês uma vez, 2 vezes em Buenos Aires, que ele arruma alguém que fala francês que fica com ele o tempo inteiro e ele vai se comunicando e fala com todo mundo. Então essa é a primeira coisa. A outra coisa é um entendimento de mercado. É entender que não é o fato que você quer viajar que vai fazer você viajar. Como o Arthur falou, existe o antes, o durante e o depois. No antes, acho que para mim quem me provocou nisso foi a Iva Horvath, que eu fiz alguns cursos com ela, que é uma agente sensacional, sediada em Barcelona. Assim, aonde você quer ir? Aonde você quer chegar? E aí, a partir de você falar onde você... É Stanislavski, gente. A partir do momento que você falar onde você quer chegar, você vai traçar o seu percurso até lá. E aí, assim, isso vai construindo. E a partir do momento que você vai alcançando alguns objetivos, você vai querendo outros vão se aproximando durante o processo. Isso eu estou falando em mercado. Estou pensando também em quem consome, quem compra, quem vai me receber. Então isso é importante, assim, como o Arthur falou, cadê a minha planilha de programadores de festivais? Eu conheço os festivais que eu quero participar, porque às vezes eu quero participar do festival que a minha linguagem não tem nada a ver com ele. Quando a gente fala do lugar do curador, mas o curador, assim, o que esse curador está procurando? Eu não quero, assim, onde que os nossos projetos se encontram? Como que a gente lida aqui? A gente quer a mesma coisa, estamos na mesma rede. Então, isso acho que são coisas que são coisas que a gente precisa elaborar nos profissionais das artes, e é uma coisa difícil. Eu tenho muito mais facilidade para trazer artistas, para trazer artistas para o Brasil do que para levar, porque isso é um mercado que eu estou construindo, é uma rede que eu estou construindo há 10 anos, e que nesse momento em que eu achava que ele já estava quente para funcionar, começou a pandemia. E a Farofa, eu como um dos muitos produtores da Farofa, o meu objetivo está relacionado à exportação. E aí a gente fez todo um trabalho para isso, que com a pandemia ele está sendo feito de uma outra forma. Então é entender a coisa como mercado, entender o caminho, para onde você quer chegar, e pensar em prazo, pensar em dinheiro. Eu vou, assim, no prazo eu tenho dinheiro público, tenho dinheiro privado, tenho dinheiro do cachê, como é que eu vou chegar, minha Kombi chega lá, meu Fusca chega lá, sabe? E aí é isso, acho que entendimento de mercado. Eu acho que você resumiu bem o último tópico, porque é esse farol mesmo, que é importante para quem está nos ouvindo, né, e que está justamente reestruturando um pensamento de saber como é que se começa. E isso é muito importante, por exemplo, porque eu vejo muita gente, eu queria muito ir para aquele festival e fica focando naquele festival. O trabalho de você fazer uma prospecção com o teu espetáculo, ele é completo. Você tem que olhar a programação que o programador, que cara ele tem, qual é a direção artística que ele está dando para aquela cor daquele festival. Não adianta você ficar massacrando aquele programador, sendo que o teu espetáculo, você tem que ter um feedback humilde, você não entra nessa grade, não tem nada a ver o que você está desenvolvendo esteticamente para você ir para esse festival. Então isso passa de uma reflexão de você saber de A a Z a programação da pessoa. Quando você vai discutir com ele, você tem que saber o que ele programou, discutir sobre a programação, e ele vai te dizer por que ele programou esses espetáculos. Porque ele programou esse ano, mas ano que vem ele vai ter uma outra temática que talvez você se inclua dentro. Então, também temos que tirar a coisa da mente que a gente só está vendendo coisas. Não, a gente está vendendo arte. E arte é na troca, no produto, na cor do festival. Que região, que país é esse, que cultura é essa? Porque todo mundo foca às vezes no festival, mas eu lembro, por exemplo, que eu e o André, a gente pegava o Mapa Mundi e a gente falava, essa região aqui é estranha, o que será que tem aqui, nesse ponto aqui? Aí a gente ia para a internet, começava a pesquisar sobre aquela região, sobre os países,
E aí encontrava companhias, a gente entrava em contato, propor workshop. As pontes são de N lugares. Não é só vender, é trocar, é dar um pouco do seu trabalho, é juntar, é ir viajar. Eu já fui, eu e o André, ir para países que eu queria fazer turnê para fazer relações públicas. Eu fui eu fui só para falar oi. Eu me chamo Arthur, eu tenho um trabalho, a pessoa veio a minha cara e a gente foi embora e depois a gente foi programado. Lógico, eu estou na Europa, é mais perto, tem, né, o deslocamento. Mas o que eu quero dizer é que é um trabalho muito global, é afetivo, é totalmente organizado, é múltiplo, porque você tem uma equipe, então você pode propor também formação antes de levar o teu espetáculo. Então são vários caminhos que acabam se juntando no mesmo caminho num momento dado. E é isso, eu ia falar uma outra coisa, mas já não me lembro mais. Tem uma pergunta para você, Arthur. O quanto você acha que artistas brasileiros no exterior conseguem contribuir para essa discussão e ações de fomento? O fato de artistas brasileiros estarem no exterior, se isso contribui de alguma forma para fomentar a ida de outros brasileiros? Com certeza. Suscita curiosidade. Porque, imagina, eu fui para a Coreia, para Busan, talvez fomos os primeiros brasileiros a apresentar lá. O público vê a gente, sabe que a gente é brasileiro. Opa, já encara a obra com a tua cultura, se interessa pelo país. Certamente alguém vai querer pesquisar depois que nunca já ouviu falar do Brasil, mas não sabe nada. Mas depois a gente faz bate-papo, a gente ainda continua a conversa. Por trás do artista tem a sua cultura, o que ele viveu, então a gente divide com a plateia. Então, claro que quanto mais brasileiros foram para o exterior, mais o colorido, né, da nossa cultura, que é muito plural, ela será apresentada e vai suscitar curiosidade cada vez mais. E mesmo com essa pandemia, mesmo antes, eu tenho falado com muitos curadores, porque a gente está agora em negociação com uma turnê, e tem uma... Não é pena, porque em um momento dado eu falei, aquela coisa colonialista europeia que fica coitadinho dos brasileiros, devem estar sofrendo cão lá, estamos. Mas eles sabem que temos aqui uma efervescência artística muito grande e que a gente consegue fazer surgir das cinzas uma obra-prima, porque temos nessa cultura do fazer com 2 pedaços de lata, a gente tem essa imaginação muito grandiloquente do fazer, né? Então eu acho que tem um momento, sim, da gente contactar, porque tem um olhar carinhoso pelo que a gente está vivendo, porque nenhum país deseja viver o que a gente está vivendo. Então já tem uma empatia assim em relação a gente, porque todos não se querem colocar na nossa posição, porque sabe que é trevas. Então a gente está falando de trevas, eles estão falando de pandemia. A gente está nas trevas com a pandemia. Então a gente está no buraco que está diferente deles. Eles estão com a cabeça olhando aqui, eles estão no buraco, mas a gente está dentro do buraco. De vez em quando a gente dá e volta de novo, né? Então eu acho que estou dizendo isso de forma superlativa, né? O mundo está interessado, não é isso. Mas tem um olhar sim para a gente aqui, por todas as razões. Eu sinto isso também, e acho que tem alguns movimentos, inclusive do Instituto Goethe, do próprio Instituto Francês nesse sentido, tem um olhar carinhoso conosco e cuidadoso. Tem uma pergunta que me pede para compartilhar um pouco da experiência de como se investiu de maneira independente na internacionalização. Bom, a minha história como produtor, desde o meu primeiro trabalho tem 25 anos. Esse meu primeiro trabalho já foi para os Estados Unidos e para a Venezuela. Então, assim, já foi me colocado logo talvez até pela natureza dos trabalhos que eu me propus a fazer, que está muito vinculado ao meu gosto pessoal, e a trabalhos mais de companhias, com trabalho continuado. Então, isso já me levou para lá. Depois, assim, uma percepção, temos 20 anos trabalhando juntos, Arthur, de como funcionava esse mercado internacional, sobretudo para a companhia doador, e como uma possibilidade, eu sempre vi isso como uma possibilidade. Fui para diversos festivais,
em várias partes do mundo. Eu estou na Fazenda, ano retrasado, teve no Canadá, ganhou o prêmio do Festival de Montreal. Enfim, é uma trajetória que você vai acabar te colocando nesse lugar, né? E com um desejo muito grande de fazer acontecer. Depois que eu criei o Cena Brasil Internacional, eu já pensei numa outra questão, que foi a juntar essas pessoas com interesses comuns de ida para as grandes feiras, e criei a Mostra Internacional. A primeira foi em Edimburgo, e depois nós fizemos uma outra em Edimburgo e em Avignon. Antes disso, eu também fui com estrangeiro, com dinheiro guardado no bolso, um espetáculo com Guilherme Leme, nós fomos para lá. Enfim, foi a nossa ida, a mostra brasileira nesses festivais foram muito importantes para muitos desses grupos, que hoje já tem um mercado. O caso do Amok tem voltado sempre para a China. Então, assim, mas partindo de uma organização. Você paga tudo nas grandes feiras, você paga o espaço que você vai se apresentar, você paga a sua passagem, você paga a sua alimentação, você paga tudo. Você investe com o propósito de mostrar o seu trabalho para além do público que frequenta esses festivais. As cidades ficam lotadas, absurdamente lotadas, são muitos grupos simultaneamente se apresentando, e também com essa questão desse contato com o programador, que antecede a nossa ida, né? Que ela já falar... Porque o programador, quando você vai para programar espetáculo, você vai com uma agenda pré-montada. Elas sempre mudam, né, lá na hora, porque você acaba ficando sabendo de algum espetáculo bacana e tal, e vai acabando vendo. Mas você sai com uma grade, bem organizado que você vai assistir. Então, esse trabalho é feito antes. Então, é fundamental que você tenha um agente com relação direta com esses programadores. Se você, como programador daqui, está iniciando, ou você tem uma parceria lá, ou é muito difícil você entrar. É muito difícil você chegar. Então, você precisa ter um contato lá que tenha essa relação. E para a gente foi assim, muito bacana, foi muito importante. O que nos prejudicou muito foi a falta de continuidade. No primeiro ano, a gente foi com dinheiro absolutamente do bolso, cada grupo botando uma parte, eu paguei passagem com dinheiro do meu bolso, todo mundo foi desse jeito. Na segunda mostra, já foi diferente, a gente teve um apoio, os grupos receberam um apoio para se apresentar, para custear a passagem, alimentação e hospedagem. Mas, como a gente sempre fala, a falta de continuidade, quando existe uma ação, ela é deslocada, ela é porque tem alguém do Itamaraty naquele momento lá que é simpático a essa questão e nos ajudou. Mas, assim, não é fácil, é muito difícil, mas eu entendo que precisa ter uma organização e um pensamento no que você de fato quer. Deixa eu ver se tem mais aqui. Eu queria adicionar uma coisa nisso, que você trabalhar relacionamento e ver resultado é uma coisa de anos, é de tempo. Claro que existem coisas, por exemplo, ou em Edimburgo, numa determinada situação que alguém se apaixone de programa por uma coisa daqui 6 meses. Mas assim, como eu disse, quando eu comecei a fazer meu trabalho no mercado internacional, eu comecei trazendo pessoas que eu tinha relacionamento para isso, eu tinha rede para isso, e passei 10 anos construindo essa rede para levar coisas para fora. Então, assim, é uma coisa que eu levei 10 anos porque foi o meu tempo, o que eu quis fazer. Tem coisas que acontecem muito mais rápido, mas assim, eu não vejo dessa ação do Sérgio que aconteceu em Edimburgo, acompanho muitas das companhias, o Armazém, isso foi em 2013, o primeiro ano, né, Sérgio? O Sérgio está mutado. Sim, o primeiro ano foi 2013. Foi 2013, eu também estava em Edimburgo, eu vi a coisa lá acontecendo, a festa brasileira, que além dos trabalhos, um trabalho de integração através de festa, de encontro, foi uma ação
Foi uma ação incrível essa ação que vocês fizeram lá em Edimburgo. Mas, por exemplo, o ano passado, o Armazém estava indo para a China ainda dessa ida para Edimburgo em 2013. Então, assim, estamos lançando sementes. O caminho, onde a gente quer chegar, a gente sabe, porque a gente tem o desejo, mas o caminho pode ser que você vá de bicicleta, pode ser que você vá a pé, e isso não necessariamente depende de você. Tá justamente como Verdade. você vai buscar os meios para chegar mais rápido, para chegar no tempo certo. Né? As coisas, eu acho que elas acontecem no tempo certo. Você está falando de Edimburgo do primeiro ano. O primeiro processo foi do AMOC. O AMOC foi programado a partir de uma crítica de teatro chinesa, que hoje agencia eles lá. Então, eles voltam todos os anos para lá. O Armazém já foi uma outra leva, foi já para Avignon, já não foi em Edimburgo. Você veja que essas feiras, elas são frequentadas pelos asiáticos como vendedores e como compradores. Porque a gente estava falando há pouco da Coreia, não sei se você se lembra, em Edimburgo, um ano, que a Coreia, com o governo coreano, fazia um investimento absurdo. Aqueles jantares para programadores nababescos. Era uma estrutura surreal, bancada pelo governo. Então, muitas ações dessas vão por aí também, né? Então, assim, a mostra, depois que a gente levou alguns trabalhos para a China, o primeiro dele foi através dessa gente, no primeiro ano em Edimburgo, pelo AMOC, e depois foi um diretor do Festival de Pequim, que foi assistir em Avignon, e já passou a levar outros grupos também, todos os anos, a gente estava indicando trabalho para lá. E é uma coisa incrível, né? Você já foi para lá, para a China, Pedro? Incrível. O Arthur foi para o Zen também, né, Arthur? Foi. É uma coisa inacreditável, um mercado absurdo. São quase 1,4 bilhões de pessoas. É um mercado... E hoje, assim, eles estão abrindo até o processo de criação deles, que ainda era muita coisa fechada ainda. Eles estão ávidos para ver, para comprar espetáculos. Tem vários festivais na China, muito importantes. Então, é um mercado que se abriu a partir da França, a partir da grande feira. Então, assim, aonde vai acontecer? Se lembra no primeiro ano que a gente fez, foi o segundo ano aqui, que eu trouxe a Faith, que era diretora de marketing do Festival de Edimburgo, e ela disse assim, numa palestra que ela deu para os artistas brasileiros: quando você vai para um festival como Avignon e como Edimburgo, você lança um barquinho no mar. Ninguém sabe para onde vai parar. Você pode passar a ter uma carreira internacional sólida ou pode não acontecer. Isso faz parte do movimento que você tem para mostrar o trabalho para quem se interessa, né? E isso é muito, muito bacana, porque... Pode falar, Arthur. Não, pode ficar. Não, pode falar, já... Não, eu ia falar da importância de vocês, por exemplo, também, como produtor, para mim o produtor ele tá muito junto, né, com o diretor e com a obra que ele está defendendo, né? Então, ele não está simplesmente vendendo um trabalho e enviando a ficha técnica e falando de pesos de quilos, mas eu acho que ele está inteiramente integrado dentro do raciocínio do que o espetáculo está desenvolvendo como narrativa, como estética, etc. Sou eu que estou chegando, gente. Está chegando. Eu me lembro, por exemplo, da Nathalie como produtora, ela já conseguiu virar o jogo, porque um programador estava um pouquinho hesitante. Na verdade, ela só colocou palavras no bom lugar, na verdade, fez ele criar uma narrativa e talvez uma peça que ele estava faltando, enfim, o que eu estou falando é que até a gente chegar à venda, a venda é humana também na troca artística entre o programador e o diretor de produção ou o encarregado de difusão, né, o chargé de production. Então, isso é mais um elemento do que a gente está falando aqui, da importância das línguas, mas da importância também de estar entrosado dentro daquilo que está sendo desenvolvido, para você ter argumentos suficientes para virar o jogo, para convencer, não só a comprar, como comprar mais espetáculos e até fazer com que ele expanda para outra cidade, ele vire piloto de uma turnê,
que isso acontece muito, cada vez mais, né? Um programador pilota 5 cidades, faz com que você tenha menos trabalho e eles, né, barateiem os custos para te levar, enfim, de logística, tudo isso. Enfim, foi um parênteses sobre também a importância desse produtor que, de uma forma geral, ele é o centralizador de tudo. Ele é o representante, ele é que é o capitão. Então, ele é o elo entre o que está sendo criado e como vai ser vendido, né? Você tem toda a razão, e na verdade, se acaba tendo uma relação muito direta pelo perfil de trabalho que você tem, sabe? É muito curioso isso, né, Pedro? Não sei se acontece com você, nas fases boas de produção, às vezes você recebeu um telefonema de uma instituição perguntando o que você tem, porque dentro do perfil do que você produz, tem uma característica, inclusive dos festivais e dos locais que se apresentam, né? Que se identificam com aquele tipo de trabalho. Isso é uma coisa que facilita muito depois também, né? O que você acha, Pedro? Eu acho que tem essa coisa que a gente acaba construindo com o tempo, porque o mercado não aceita amadorismo, né? Eu anotei aqui uma hora. O mercado não aceita amadorismo. Então, assim, se você for amador e pretensioso, você rodou. Se você for amador e chato, você rodou. Se você for amador e deixar claro que você é amador, que você está num processo de aprendizado e que você na relação com esse festival, que você não sabe mandar ficha de inscrição, que você não sabe mandar nota fiscal, aí você vai, né, essa pessoa vai te ajudar, tá? Mas o mercado não aceita amadorismo. Mas quando você estabelece uma boa relação, existe uma confiança. Então isso que você está falando é interessante, porque a gente acaba circulando muito, conhecendo muita gente, mais do que muitos programadores de festival. Assim, eu provavelmente viajo mais do que muitos programadores de festival aqui no Brasil. Então, às vezes, não estou me gabando disso, mas é o que acontece. Aí, às vezes, algum produtor me liga e fala assim, Pedro, o que você viu de muito interessante? A gente acaba, independente de ser o que eu estou negociando, um trabalho que esteja no meu hall de trabalhos que eu estou representando, cara, eu tenho o maior prazer em recomendar uma coisa que eu gostei. Porque a gente, a gente recomenda o que a gente gosta, o que encanta a gente. Então, e eu como sou produtor, não tenho responsabilidade de montar uma programação de um festival, eu só trabalho com o que eu realmente gosto. E aí eu vou... Mas aí tem coisas que eu gosto e que não interessam pro meu trabalho, né? Pros meus parceiros, como o que eu... Mas eu vou recomendar para quem interessar, a partir do momento que a pessoa me perguntar. Então a gente acaba tendo essa... A gente, quando estabelece a parceria, a gente entra nesse lugar que eu falo que é quase uma consultoria de curadoria, né? E é muito legal. Isso é muito comum também acontecer nessas grandes feiras, de você encontrar os programadores. Todos. Edimburgo tem uma organização em relação a isso. Então, você tem um centro de programação que você encontra todos os programadores. Então, às vezes, você está com uma agenda fechada para assistir um trabalho, e depende de quem que já assistiu, alguém que já assistiu, depende se você conhece essa pessoa e confia nesse programador, às vezes você muda a sua programação baseada nisso, porque também aparecem as surpresas que ninguém está esperando, né? Nessas grandes, porque são milhares de espetáculos, né? São muitos espetáculos ao mesmo tempo. Tem uma coisa que é interessante, que eu vejo desses mercados que a gente vai, que eu vou, por exemplo, eu vou para Edimburgo. Em Edimburgo as pessoas já sabem como abordar os programadores. Claro, tem gente que pesa a mão, tem gente que não dá, sei lá, eu só tô pensando numa coisa, eu vou falar, tá? É igual, assim, beijar gente embalada, entendeu? Uhum. Sabe, assim, tem gente que rola, tem gente que não, tem gente que insiste, você fala, não, sai, não quero, me respeita, meu corpo, minhas regras, sai daqui. É a mesma coisa nessa questão da negociação. Então, em Edimburgo, as pessoas estão ligadas como isso acontece, eles têm um treinamento, eles sabem como conversar com você, sabem como mostrar o material, sabem como não te incomodar, e eles são, né, tipo, na maioria deles, British, né? Então eles já são polites.
Aí Tem você uma organização também nisso, né, Pedro? Porque esse Tem. festival de Edimburgo, você tem aqueles cafés da manhã com programadores, Tem. então promovido pelo próprio festival. Então esses encontros são estabelecidos pelo festival, diferente de Avignon. Mas Edimburgo tem essa organização também. Então, Avignon, por mais bizarro que isso seja, já tendo morado um pouquinho na França, eu nunca fui para Avignon. Mas aqui na América Latina, a gente tem o Santiago a Mil e o FIBA. O Santiago a Mil é uma iniciativa privada e de uma associação, não é uma coisa de governo, mas assim, que cria um festival e que cria uma semana de programadores, e eles sabem como dar aquela amarradinha em todo mundo. Agora, quem é bom mesmo de mercado, de negociação, de sentar na mesa, são os argentinos. Estou falando de uma maneira generalizada, mas a minha experiência no FIBA, eles são muito bons para lidar com o programador internacional, porque eles entenderam já há muitos anos que... Está rolando uma criançada aqui em casa. Eles entenderam não, a única forma deles manterem o trabalho deles era através da internacionalização. Então, quando eu converso, por exemplo, com o Jonathan Zaki e com o Maxime Serge, que são do Timbre 4, eu falo assim, por que vocês começaram a ir para fora? Porque senão a gente não ia ter como viver. Porque aqui na Argentina a gente não tinha dinheiro. A gente precisava ganhar em dólar, em euro, em real, faz tempo, né? Para viver aqui. Então, e aí é muito louco, porque existe um treinamento, eles sabem como abordar programadores, e o teatro argentino, o teatro chileno, está muito mais nas programações do que o teatro brasileiro. E tem uma ação aí de treinamento, de coisa que é bastante interessante, um case bastante interessante para conhecer. Só queria falar mais uma coisinha de Edimburgo, que esse ano o Festival de Edimburgo não aconteceu, o Fringe, mas eles fizeram a Semana de Programadores, toda online. Então tem alguns showcases do Taiwan, da Dinamarca, várias discussões, e isso tudo está disponível na internet. Está tudo na internet, eu vou botar o link aqui no chat, aí vai lá para o chat também do YouTube, que dá para assistir ainda, se eu não me engano. E aí é muito louco que você vê, por exemplo, no showcase da Dinamarca, tá um ator, um diretor, um bailarino e o ministro da cultura da Dinamarca. Tudo junto. Entendeu o sentido? Assim, a importância o cara tá lá para vender a produção. E, aliás, esse especificamente da Dinamarca, ele é muito interessante porque eles falam a importância disso na sociedade para manter os artistas, a importância da internacionalização é bastante interessante de assistir. Recomendo. Gente, olha só, se alguém tiver alguma pergunta para mim, eu tenho que sair daqui a 5 minutinhos. Eu acho assim que deu, a gente já está 1h30, né? Eu acho que foi bacana para um primeiro papo. Acho que tem muito assunto aí, muita coisa para. É óbvio que não tinha nem a pretensão de nessa live a gente clarear muito a cabeça das pessoas nesse sentido, muito mais de levantar uma reflexão sobre o assunto. E aproveitando que o Pedro falou, acabou de falar em relação ao FIBA, eles têm uma relação muito direta também com os programadores. É óbvio que você recebe direto convite para o FIBA, e essa situação com a Argentina talvez a gente esteja vivendo agora aqui, né? A ausência de grana que fez com que eles procurassem o mercado internacional. E você tem toda a razão. Todos os festivais internacionais, eu me lembro do primeiro festival que eu fui, foi esse que eu falei, nos Estados Unidos, nós éramos o único grupo convidado que não tinha passagem consular. Foi uma vergonha total. Tinha projetos da Argentina, da Bolívia, todo com auxílio consular para passagens para o intercâmbio. Então, essa situação é uma situação bem antiga, mas levanta uma reflexão sobre isso, para finalizar com o que o Pedro falou, o que a Argentina coloca de mercado de trabalhos no exterior. Você vê trabalhos, qualquer festival tem um espetáculo argentino, qualquer um no mundo. Então, eles estão, de fato, correram atrás muito antes da gente, e talvez a gente precise fazer isso agora. Né? E para finalizar, eu acho que enquanto a gente não consegue achar um plano B para a gente poder botar o bloco na rua, primeiramente, eu acho que a gente tem que suscitar novamente o que já está sendo feito, o que você estava fazendo aqui no Rio, o que a MIT faz, que é cada vez mais
ter encontros de programadores que venham até aqui. Porque isso é o problema, isso é a base de tudo. Porque senão a gente vai. Quem está escutando a gente vai achar que é impossível. Nunca vai sair daqui e que não consegue nem ir para a cidade, para o município ao lado. Então, a gente tem que continuar sobre essa conversa sobre como a gente vai trabalhar a nacionalização e a gente trabalha a internacionalização paralela a isso. Então, eu acho que esses dois blocos são paralelos e o nacionalização é tipo, a gente tem que ir, a gente tem que estruturar isso novamente, a gente tem que ganhar esse mercado novamente. Só assim que a gente vai poder dar um respiro e que a gente não fique só pensando que o nosso primo lá fora é melhor do que a gente e o que está lá fora é melhor do que a gente. A gente tem muito potencial para fazer coisas aqui e eu acho que essa batalha é essa, entendeu? A gente tem que esperar essa pandemia passar, as pandemias, e depois a gente conversa. Sem dúvida nenhuma. Eu acho, inclusive, que, do ponto de vista de democratizar o acesso à cultura, é fundamental que os trabalhos circulem pelo país. É inadmissível que você tenha acesso à cultura num grande eixo, como Rio e São Paulo, e muitas cidades do interior, então que teatros que existem, teatros estão fechados há anos, servindo o teatro como baile para baile de debutante. É isso. Então, como que a gente pode ser justo se essa distribuição ela não é de uma maneira justa, né? Esse produto cultural não é distribuído pelo território brasileiro de uma maneira justa. Por isso que eu digo que a gente tem que criar uma lei nacional, uma lei que obrigue a circulação de artes cênicas no Brasil. Isso é o meu sonho. Todo político que eu encontro, eu falo, pelo amor de Deus, cria essa lei, porque criando uma lei acabou, entendeu? Vamos ter que fazer. A gente ia para quantos teatros? A gente ia para Sobral, a gente ia... Nossa, a gente foi para Uruguaiana, a gente viajou o Brasil inteiro se apresentando no Teatro Municipal, a secretaria pagava o nosso cachê, a gente vendia espetáculos, não é possível. Isso existe, tem teatros. A gente precisa criar uma coisa que tenha uma sequência, porque a gente vive o oposto que o europeu fez, né? O Louvre foi construído por etapas. A cada 100 anos você vê que ele foi construído um pedaço. A gente não, a gente vive num país em que a gente constrói um castelo, vamos demolir esse castelo e construir um outro ao lado. Isso é que tem que acabar. A gente tem que continuar, porque a gente não tem continuidade de políticas culturais. A gente tem eternamente o início e o fim de alguma coisa e a gente está o tempo inteiro vivendo momentos. E eu acho que depois que a gente conseguir se estruturar como sociedade, a gente tem que estruturar também esse mercado da cultura em geral, não só para o teatro, mas, enfim, é uma utopia e eu vou estar sempre com esse entusiasmo, porque a gente tem tudo, está tudo aí. A gente não está falando que a gente tem que reconstruir teatros, nada disso. Não, a gente tem que dar dinheiro para equipar os teatros e os teatros pagarem a gente para ir até lá. Então, assim, depois disso, a gente começa a fazer o paralelo. Como é que a gente sai daqui do Brasil para ir para o Japão? Eu estou totalmente de acordo, Arthur, e eu acho que, assim, a gente quando tem um edital de circulação, onde você é responsável, você tem que pagar aluguel de teatro, você tem que pagar equipamento, você, assim, como artista, você acaba tendo que cumprir uma função, você vai para um teatro que não tem equipamento para te receber, e a gente tem uma coisa aqui no Brasil, que a gente, que teatro tem programação? Que pensa uma programação em longo prazo? Não tem, nem o Sesc tem. Talvez o palco giratório, pelo tamanho que tem, ele consegue se programar com um certo tempo de antecedência. Mas, por exemplo, como eu sei, eu como público, o que vai acontecer daqui 3 meses na minha cidade? Como é que eu sei para pensar? Não tem continuidade. Então tem uma reformulação que é, assim, entender. Aí é para uma outra conversa, mas assim, aonde que a gente forma público? É a companhia que forma público? Ou é o espaço que forma público e esse público irradia? E o público que segue uma companhia complementa esse trabalho de público? Aí é uma outra conversa, é outro tema, mas acho que aqui a gente tem que entender melhor qual que é a responsabilidade do teatro, do artista, porque a gente vive num país que os teatros vivem de pauta, vivem de locação e não vivem de programação. E para fechar isso tudo, a gente fomenta a educação também. Porque ir para esses teatros é suscitar nas escolas, na aula de português, um tema que vai ser desenvolvido naquele espetáculo. Então, os alunos vão assistir. Na verdade, a gente está falando de uma reconstrução
da educação e da cultura coletivamente. Não estamos dissociados disso. Claro, você privar as pessoas do acesso à cultura é um absurdo. E isso acontece nesse país. Isso é uma loucura. Mas, gente, eu queria agradecer a participação do Arthur e do Pedro. Foi muito bacana. É um início de uma conversa, acho que outras vão vir. Os assuntos vão acabar. Você vai puxando que nem um novelo, você vai puxando por um lugar, ele vai indo para o outro, e a gente sabe que está tudo interligado. A gente sabe quais são as nossas dificuldades, quais são o que a gente precisa para resolver, né? Mas, enfim, queria agradecer a vocês e foi muito bacana a gente trocar ideia nesse momento aí, cada um na sua casa, levantando as discussões sobre um futuro melhor para as artes cênicas no Brasil. Obrigado também, adorei. Obrigado, gente. Nossa, fio é pano para manga. Beijo, galera. Obrigadíssimo. Disponível. Pedro, adorei. Adorei também encontrar vocês. Que bacana. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Gente,